Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, meus amigos telespectadores do programa Construção Dinâmica na TV. Mas no domingo a gente tem uma matéria muito legal para vocês. Na verdade, hoje a gente está atendendo a pedidos de telespectadores. Algumas pessoas têm mandado e-mails e têm entrado em contato pedindo para a gente falar sobre fundações. A gente vai buscar quem tem as informações. E eu trouxe vocês na Insolo, como eu falei para vocês, a gente vai buscar especialistas. Aqui na região de Curitiba, ninguém é melhor do que o nosso amigo Roberto aqui da Insolo, que já está no ramo há muitos anos, já resolveu inúmeros problemas, atuando com fundações já há algumas décadas, vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas para vocês. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês e prestar um pouco de conhecimento a esse público todo que está aqui nos assistindo. Vamos tentar explicar para o povo em casa o que é uma fundação e como ela funciona. Toda construção tem um peso, existe uma carga sobre o solo. Se você não tiver uma fundação, seja rasa ou seja profunda, essa construção vai sofrer danos estruturais. Então, fundação é o elemento estrutural que transmite toda a carga de uma construção, seja ela uma casa, um edifício, uma ponte, uma indústria, para o solo de fundação. Ou seja, é um elemento estrutural que está lá enterrado, mas que tem uma função muito importante dentro da construção civil. Finalidade, então, da fundação é exatamente transmitir toda essa carga para o solo, evitando que a construção sofra recalques. Para isso, existem as diversas empresas no mercado, têm capacidade de escolher e executar corretamente uma fundação. Isso, não existe uma tabela de fundação para qualquer tipo de obra, porque cada caso, como eu já disse, é um caso. Você tem solos diferentes. Para cada tipo de solo, você tem uma fundação. Então, você pode ter uma construção pequena e necessitar de uma fundação que se torna caro, por causa do tipo de solo onde se encontra essa construção. E às vezes você tem obras grandes com fundações, digamos, relativamente barato, justamente porque você tem um solo de qualidade muito melhor. Então, nós podemos ter prédios grandes em fundação direta e residências com fundações profundas. O povo que está assistindo consiga entender, vou tentar classificar um pouquinho o solo, que eu sei que você tem bagagem para isso. Desde um solo muito ruim, como ele funciona, até um solo muito bom. Predominantemente em Curitiba, nas baixadas, nós temos solo de depósito aluvionar. São camadas de argila orgânica, certo? De muito baixa capacidade de carga. E solos bastante compressíveis. São solos que realmente necessitam de fundação mais profunda. Você fazer uma fundação direta ou fazer uma estaquinha broca curtinha dentro desse solo compressível, você corre o risco de ter que estar consertando a sua casa para sempre. Partindo de uma fundação sem conhecer o solo. Você sem uma sondagem, eu posso fazer uma fundação, mas o que vai acontecer? Eu vou fazer uma fundação superdimensionada. Com certeza, eu vou gastar muito mais nesse superdimensionamento porque eu estou trabalhando no escuro. Fundação, você trabalha por sentimento. Sentimento no sentido de que você está só sentindo alguma coisa. Agora, se você tem dados para calcular uma capacidade de carga de uma estaca, você vai calcular uma estaca com um comprimento e uma seção determinada. Quando eu não tenho esses dados, eu preciso trabalhar com uma margem de segurança grande. Essa margem de segurança leva a um custo muitas vezes maior do que o custo de uma sondagem. O mais é o nosso dia a dia. Ou é a estaca pré-moldada, que é aquela estaca que é cravada, ou estaca escavada, estaca moldada em loco. São o mais usual porque são estacas para menores capacidade de carga. Agora, nada impede que essas mesmas estacas assumam capacidade de carga grande. Uma estaca escavada, a Insolo possui equipamentos para fazer estaquinha para 20 toneladas, 25 toneladas, porém nós temos equipamento para fazer estaca para 800 toneladas de carga numa única estaca. Lógico, o equipamento que faz a estaquinha de 20 toneladas não é o mesmo equipamento. São equipamentos muito distintos. Não dá para generalizar. Você vê que fundação não existe regra geral, Sérgio. Eu tenho uma maquininha para fazer estaquinha de 20 toneladas e tenho um maquinão de fazer estaca de 800 toneladas. Então, maquininha que fura estaca de 10, 12, 8 metros, coisa assim, e máquina que fura 40 metros de profundidade, 45 metros de profundidade é o limite dessa máquina
máquina nossa não é das maiores que existem no mercado. Existem máquinas até maiores do que isso. Diâmetros desde 25 até 1,60 m. Assustou? Lógico, você não vai fazer uma estaca de 1,60 m para pôr sua casa, senão você faz uma estaca só e equilibra a estaca inteira. Fica uma casa de Tarzan? Essas estacas são mais, lógico, para construção de edifícios, mas é o que a gente está acostumado a ver na nossa cidade. Ou você está perfurando com máquinas como essa aqui que a gente está vendo aqui, a miniatura, e existe ainda um caso que foi comentado, que são das estacas hélice contínua. Uma reportagem nossa, a gente mostrou numa obra, se não me engano, da FMM Engenharia, onde eles estavam fazendo a hélice contínua, que nada mais é do que um trado que fura, só que o terreno muito mole, com muita água, começa a concretar de baixo para cima. O concreto é injetado por dentro do trado. Ao invés de você escavar, tirar e encher depois, você escava, concreta e tira ao mesmo tempo para não ter o desbarrancamento. Mais tarde a gente vai fazer matérias mais específicas sobre fundações, já que a Isolo aí já virou parceira nossa nesse caso das fundações. O que é o recalque e como ele acontece? O afundamento de uma fundação. Toda fundação, quando você executa ela, você vai sobrecarregando a fundação, seja sapata ou seja estaca, ela vai afundando. Claro, ela está se deformando, o solo está se deformando, não está rompendo. É diferente de rompimento. Você existe um recalque elástico, essa fundação começar a trabalhar. Como diz uma velha lei de Lavoisier, a toda ação corresponde a uma reação. Então você tem uma ação, mas o solo tem que deformar para daí ele está reagindo. Isso é o recalque. Lembrei de uma coisa agora que já me perguntaram, foi um telespectador. Na praia, é areia? O que eu uso? Normalmente na praia se usa bastante sapata, certo? Desde que você tenha uma camada de areia compacta suficientemente para suportar a carga e acima do nível d'água. Esqueça essa história de você, mas eu botei umas ponteiras e rebaixei ali, coisa e tal, e depois disso você faz a sapata e depois você tira o rebaixamento. Isso não vai derrubar a tua casa, não vai derrubar a tua construção, mas vai causar algum dano. Esses danos vão se estabilizar, mas até estabilizar você vai ter que ficar um períodozinho consertando a tua parede. De um breve intervalinho de comerciais, fica aí com a gente, prestigiem os nossos patrocinadores. A gente já volta, é rapidinho, daí nós vamos mostrar para vocês como são produzidas as estacas de concreto aqui na Insolo. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Falar de fundação, a gente tem que começar pelas estacas. E as estacas em solo são produzidas aqui mesmo. Eles têm toda uma central onde produzem essas estacas até com extremo cuidado. Roberto, eu costumo falar para o público que o concreto é um elemento dentro da construção civil que aceita compressão, ou seja, carga de forma lenta, devagar. Que nesse caso vai receber impacto. E é um impacto violento, né? Correto. O concreto recebe uma carga estática. Nós, durante a cravação, esse concreto recebe uma carga dinâmica. O que é essa carga dinâmica? É o impacto do martelo batendo em cima da cabeça da estaca. A finalidade disso é embutir essa estaca dentro do solo com resistência suficiente para suportar a carga que essa estaca deverá de suportar da construção que recebe. Então, todos os cuidados necessários para que a gente tenha todo esse concreto apto, isso tudo envolve um processo construtivo com os detalhes de cuidados com a armadura, qualidade do concreto, a resistência do concreto que chegue até esse resultado que, digamos assim, seria o desejado de sempre. Então vamos começar aqui na tua pista, onde são feitas as estacas. Eu percebi que a forma é uma forma especial, ela é uma forma metálica, tem uma pista preparada para isso? Correto. A pista toda é uma pista toda perfeitamente nivelada. Essas formas são metálicas. Para cada seção de estaca existe um conjunto de forma. Nós trabalhamos com estaca desde 14 por 14 até 40 por 40, são seções quadradas. E em algumas situações, seções especiais, 18 por 40, 20 por 40, que são estacas destinadas à contenção. São quando você precisa fazer uma escavação e você tem que conter o terreno para evitar que o vizinho venha cair. Para você que está vendo, contenção é segurar o barranco, não deixar o barranco cair. Exato, é como dizer conter. Então nós temos que conter o barranco. Isso é muito comum a gente vê em rodovias por aí, quando você está viajando, vê aquele paredão de concreto com aquelas cabecinhas, aquilo é um muro de contenção, tá? Da mesma forma quando a gente tem que fazer uma escavação de um prédio para fazer o subsolo dessa edificação, então você tem que escavar e nós temos que preservar o vizinho. Nós vamos falar de contenção num outro programa específico e mostrar no passo a passo como isso é feito. Porque às vezes você entra na garagem do seu prédio e não percebe, acho que ali é só uma parede de tijolo, não é não. Do outro lado tem terra e fazendo muita força nessa parede, e isso eles fazem também, que são essas paredes de contenção. São formas metálicas
metálicas, elas ficam muito bem travadas. O concreto também é um concreto especial para receber esse impacto, né? Correto. As formas, primeiramente, têm que ser perfeitamente alinhadas para que você tenha uma peça realmente retilínea. Nós não ter curvas ou degraus durante a concretagem. Nós temos um concreto com fator água-cimento muito baixo, que é abaixo de 2 centímetros, ou seja, o slump test do nosso concreto é abaixo de 2 centímetros, e nós produzimos um concreto com pelo menos 35 MPa. A qualidade do concreto, principalmente do agregado miúdo ou da areia, produto isento de matéria orgânica e, claro, todo o cuidado, proporção exata do agregado graúdo, do agregado miúdo, do cimento, quanto de água que vai na mistura. Aqui eles usam o cimento CP5 Ari da Itambé, que é um dos melhores cimentos do mundo. Essa estaca vai ficar dentro do solo, vai ter agressão química. Se esse concreto não tiver durabilidade, babar a fundação. Correto. E nós temos que tomar todo esse devido cuidado, porque não é só a água do mar que é agressiva. Nós temos aqui o problema de agressividade até de solo argila orgânica. Então esses cuidados todos a gente tem que ter. Concreto duro, concreto com fator água-cimento baixo, com muito cimento, bem estudado, que a armadura é diferente aqui também, né? Como toda armadura, você tem que tomar todos os cuidados com o recobrimento. Então você vê, nessa situação, nós sempre usamos aqui os espaçadores. No caso, os espaçadores aqui são produzidos dentro da própria empresa, para que esse aço nunca esteja encostado na forma, ou seja, isso garante o recobrimento do concreto. A armadura toda, isso está previsto, é calculada, é dimensionada, conforme os esforços que a estaca vai suportar, você tem armadura às vezes especial. Ou se não, como é a estaca só para fundação, para carga de compressão, você tem as estacas que nós chamamos as estacas de linha. Todo o devido cuidado, justamente porque na ponta das estacas, Sérgio, vamos dar uma olhada aqui, você vai ver que existe um espaçamento de estribos e na ponta das estacas você vê que existe um cintamento maior. Ou seja, isso aqui é o que vai absorver toda aquela energia de cravação, aquele impacto, isso é o que segura, que mantém essa cabeça da estaca intacta. O que é isso daqui? Isso aqui é uma estaca que está sendo feita para cravar com emenda soldada. Vamos dizer que você vai emendar uma peça de 7 com uma de 11. Então você crava uma peça de 7 e essa peça de baixo, a cabeça dessa estaca leva essa chapa. Então você crava a primeira peça de 7, a segunda peça de 11 e essa emenda é feita por solda. O detalhe dessa chapa é que ela tem uma espessura e a largura que ela realmente sirva também de cintamento. A armadura da estaca que vem, entra aqui dentro porque tem um conjunto todo de aço que vai soldado dentro dessa chapa e vai transmitir todos os esforços de compressão e tração para dentro do corpo da estaca. Ou seja, você tem um meio físico de transmitir os esforços de compressão e tração de uma peça para outra através dessa peça soldada. A estaca não está sujeita somente a esforço de compressão. O golpe, a onda de retorno chega a dar tração na estaca. Por isso que a estaca também necessita dessa armadura toda, porque a estaca, quando você bate com o martelo, a estaca acaba tendo uma tração. A gente vê aqui, sabe, o detalhe, o milímetro, que para manter a peça no esquadro, para deixar perfeito, além dessa cabeceira, tem uma porca que é soldada ali, ele põe um parafusa a peça para que essa cabeça fique exatamente no esquadro. É lógico, como a gente está mostrando para vocês aqui uma central de armadura, não posso deixar de comentar no nosso patrocinador, que é a Cidade do Aço. Prestigie. O que são preparadas as armaduras? Uma central de aço, como a gente já mostrou algumas, tirando o fato da organização e muita habilidade do pessoal, mas eu queria chamar a atenção para vocês para esse estribo aqui. Ele tem uma coisa diferente. Ele tem essas voltas aqui, ó, que o Sebastião vai mostrar para que serve. Para posicionar a armadura. Pode colocar, Sebastião. Olha só isso, gente. Que tranquilidade. Bem certinha a barra, bem posicionado. É só você fazer uma voltinha no estribo. Essa é uma ideia deles aqui, ó. Nunca tinha visto isso em obra. Paisagismo e Jardins Construção Dinâmica na TV. Hoje eu vim aqui para apresentar para vocês como plantar um vaso de flores de inverno. Primeiro passo, aqui nós temos um vaso furado, que temos que fazer um dreno com argila expandida e logo em seguida colocaremos a terra vegetal. Agora eu vou pôr essa argila expandida para fazer um dreno. E aqui em seguida eu coloco a terra vegetal. Aqui eu estou espalhando a terra bem uniforme para eu colocar as plantas. Essa flor é o amor perfeito, é uma flor especialmente de inverno. Planta que não é uma planta para interior, nem para varanda. Ela tem que viver em pleno sol, porque se não fizer isso ela não se adapta. Pode ser plantada num vaso de cerâmica, num vaso de plástico, qualquer tipo de vaso, num vaso de cimento. Esse daqui é uma fibra de coco que você faz a cobertura do teu vaso. Você pode encontrar em casas de jardinagem e aqui na VPA. Como tem pessoas que gostam muito
do acabamento do vaso. Então eu tô incrementando um pouco mais aqui, ó. Eu tô colocando uma fibra de coco, que daí ela vai combinar mais com a planta, no caso com a planta não, com o vaso. E por último, você vai regar toda a sua plantinha, ó. Todas elas você vai hidratar bem, que ela vai ficar bem molhada. É uma planta que vai ficar exposta em pleno sol. Eu acho interessante que todas as manhãs a pessoa dê uma regada nela, regue um pouquinho, de preferência na parte da manhã, porque às vezes tem um sol o dia inteiro e esquenta muito o vaso. E tudo isso fica muito quente, o vaso, a terra, e daí isso é muito importante. Então você fazer essa rega pela manhã, toda a terra e o vaso, ele já está frio, já está em temperatura ambiente, não está superaquecido. Todos os materiais empregados nesse vaso que eu fiz, que eu acabei de montar, você encontra aqui no VPA. Mais uma dica para você, como montar um vaso de flores de inverno. Leonel, conta um pouquinho sobre a VPA. O que é a VPA? Um viveiro de produção de plantas, né? Produção de plantas ornamentais, nativas e exóticas, sendo árvores, arbustos e folhagens no geral. Qual o perfil do teu cliente? O meu cliente aqui é o paisagista em si, né? Que vem comprar plantas para os seus projetos, prefeituras que querem arborizar a sua cidade, garden centers e floriculturas. Até mesmo o cliente final pode vir aqui comprar. Vendemos em atacado e varejo em todos os seus níveis. Então, se você trabalha com paisagismo e jardins, tem que vir aqui. E para você, minha amiga telespectadora, você, meu amigo telespectador, quiser comprar plantas para pôr no seu jardim, eles têm essa estufa aqui que na realidade é um showroom. Então você encontra bancos para jardim, vasos, enfim, tudo o que você precisar para paisagismo e jardim você vai encontrar aqui. Qual o telefone e o site? Aqui o telefone, o código é 42 3256 1594 e o site é www.viveiroportoamazonas.com.br. Venha para cá, bem pertinho de Curitiba, 70 quilômetros. Para você que é apaixonado por plantas, tem que vir para cá. A primeira estaca que a gente viu aí no nosso estudo sobre estacas e fundações aqui nem solo foi uma estaca cravada. Vocês já viram a imagem, né, do bate-estaca cravando as estacas. Aquele mesmo bate-estaca pode bater vários tipos de estaca, né, Roberto? Dependendo do porte do bate-estaca, ele crava estacas desde 14 por 14, que é a seção usual que a gente usa, as seções quadradas, até 25 por 25, as máquinas maiores cravam até estacas de 35, 40 por 40, ou no caso de estacas redondas, até estacas de diâmetro de 60 centímetros de diâmetro. Para cada estaca, você tem que ter o capacete certo. O capacete é aquela peça metálica que vai encaixada sobre a cabeça da estaca, é onde o martelo bate. Na verdade, o martelo nunca bate diretamente no concreto da estaca. Ele bate nesse capacete e isso é uma proteção que existe para a cabeça da estaca. E existe ali em cima o coxim de madeira dura na face superior do capacete, e dentro do capacete vai também uma lâmina de compensado. Essa lâmina é para distribuir bem a tensão sobre toda a cabeça da estaca. Da mesma forma, também vocês viram ali, o suplemento ou prolonga. É aquela peça que quando você precisa empurrar uma estaca abaixo do nível do solo, onde está o bate-estaca, você usa essa peça metálica para posicionar a estaca abaixo do nível do solo. Tudo é planejado antes, não tem? Não, vou lá para a obra ver o que acontece. Isso não existe em fundação. Fase de orçamento da obra, você já recebe o projeto dessa alocação de carga dos pilares e da sondagem. Nós vamos também fazer um projeto de fundação. Quando você vai começar uma fundação, você já sabe exatamente quais as seções de estacas e já tem uma boa previsão dos comprimentos das estacas. Então você já sabe qual o equipamento, qual o peso do martelo. Provavelmente na obra às vezes acontece alguma pedra que pegou no fundo, mas aí é uma solução que vai se tomar lá no dia, na hora, e vocês têm bastante bagagem para isso. Com certeza. A qualidade das estacas da Ensolo é tal que nós garantimos essa substituição, essa alteração, essas estacas adicionais que tiver que ser cravadas por conta de eventuais quebras de estaca, sem ônus para o cliente. Então, para cada obra, para cada situação, um equipamento adequado. É a melhor maneira de você fazer uma fundação bem feita. E vocês veem aqui no pátio da Ensolo, a quantidade de equipamentos que eles têm aqui é muito grande. A Ensolo é uma empresa que vende tecnologia, que vende serviço na área de solução técnica. Então é assim, quando você tiver um problema que ninguém conseguir resolver, o Roberto aqui dá um jeito para você, porque ele já fez isso com a gente, já com várias outras empresas. Vocês vão ver agora uma demonstração que a gente montou aqui no pátio. Nesse programa específico a gente está fazendo no geral, falando de um pouquinho de cada uma delas. Depois a gente vai fazer outros programas específicos, mas para vocês poderem ter uma noção, nós vamos mostrar para vocês como funciona a escavação a preparação de uma estaca escavada. Acompanhem no vídeo.
Segundo o Roberto, esse aqui não é um solo adequado para esse tipo de fundação, mas dá para a gente aprender 2 macetes aqui. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Como é que a gente faz para enxergar lá embaixo da estaca se é tudo escuro? Olha, uma primeira opção seria uma lanterna, não vai resolver muito. Segunda, descer um bico de luz. Pode fechar um curto-circuito. E o terceiro, o maquinista tem um espelho, não é para ficar se penteando. É para a gente projetar a luz do sol no fundo do buraco. É a iluminação natural da luz do sol chegando no fundo da perfuração. Nesse caso, vocês puderam ver na imagem, lá embaixo deu água. Pegou muita água. O que o pessoal faz quando pega água? É comum o pessoal dizer que basta jogar pedra, areia, cimento misturado a seco sem água e jogar lá embaixo e dizer que essa massa vai enxugar essa água. Não vai, afinal de contas, concreto, você cuida tanto com o fator água-cimento. Como é que você controla um fator água-cimento sem saber quanto tem de água ou quanto vai ficar? É lógico, isso vai ficar um concreto podre, muito ruim, de baixíssima qualidade. Solo com nível d'água, com matéria orgânica, não se presta a estaca moldada no local. Ou você faz uma estaca pré-moldada, ou, se for o caso, até uma estaca raiz. Você pode até fazer uma estaca encamisada, desde que você tenha uma camada de solo mole e embaixo você encontre um solo firme. É o que nós teríamos aqui. Se nós encamisássemos aqui na faixa de 8 a 9 metros, Sérgio, e embaixo nós encontramos um sabão de caboclo, que é um silt argiloso, bastante rijo e não tem água. O que ocorre? Você consegue isolar essa parte instável do solo, toda essa infiltração de água é nessa camada superior e abaixo disso você teria a condição de continuar as estacas. Depois você saca fora essa camisa. Agora, é lógico que isso não vai resolver para uma estaca de pequeno diâmetro, que isso torna-se mais oneroso o serviço. É mais econômico, daí mais seguro, até cravar a estaca pré-moldada, Sérgio. Solo com nível d'água elevado, instável, esquece. Estaca moldada em loco não é recomendável. Voltamos ao que falamos no início. Se você quer ter uma fundação bem feita na sua casa, consulta um especialista, liga aqui na Insolo. E agora começa o nosso quadro Mão de Obra e Serviços. A Azul Concreto e Argamassa está precisando de pedreiros com experiência para trabalhar exatamente com essas máquinas que se caminhem seus currículos aqui na Azul Concreto e Argamassa, que fica na BR-116, na Fazenda Rio Grande. A LC Costa precisa de carpinteiros e também de meio oficial de carpintaria. Na rua Francisco Ferreira da Cruz, número 3700, fala com a IGLE. O telefone é o 3604-4859. Ela é do RH. Então, manda os seus currículos e tenha você uma nova chance para melhorar de vida. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Olha só o que nós achamos aqui, Reni. Algumas âncoras. Vou levar uma dessa aqui para você botar no teu barco quando você vai pescar. Uma âncora dentro de uma empresa de fundações. Agora não entendi nada. Para que serve isso? Bom, todo mundo pesca, não pesca? Eu também pesco meu peixe. Meu peixe pesa um pouco mais do que o seu. É só essa a diferença. Essas âncoras são utilizadas para a gente fundear os flutuantes. A Insolo trabalha com fundação de pontes e também com fundação marítima. Para trabalhar nesses pontos, nós temos flutuantes grandes, com grande capacidade e estabilidade, tal que você coloca um batistaca em cima disso e nós levamos tudo isso até lá no meio do mar. Então, para esse primeiro programa, a gente mostrar isso para vocês é possível. E vamos ver se logo em breve a gente consegue uma obra portuária, uma obra de um porto ou de uma ponte, para a gente mostrar esses equipamentos para você em ação e fazer um programa específico para falar disso. Parabéns por tudo isso que você construiu em todos esses anos. Parabéns também pelo seu conhecimento e pelo que pôde transmitir aí um pouquinho para as pessoas. Pois é, Sérgio, a Insolo é uma empresa que já tem mais de 35 anos de mercado, ou seja, nós temos mais de 35 anos de experiência. A Insolo não é só o Roberto, a Insolo é um corpo de engenheiros, mas já temos, felizmente, nossos filhos trabalhando conosco, uma empresa realmente que tem uma bagagem bastante grande. Além disso, nós temos mais alguns colaboradores engenheiros também contratados, que estão conosco já há muitos anos. Então, tudo isso forma esse quadro técnico. Não posso deixar de comentar também sobre os nossos colaboradores, porque não existe empresa só de engenheiro, assim como não existe empresa só de funcionários. Então, tão importante quanto os administradores,
o pessoal técnico é o pessoal operacional. Então nós damos o nosso valor, damos o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores. Vocês viram pelo nosso pátio, pelas nossas obras, que nós temos um pessoal bastante apto a trabalhar. Então nossa equipe é uma equipe completa. Nossos equipamentos são dimensionados desde as obras pequenas até as grandes obras, desde terra até a água. Como você já citou por aí, nós vamos ter a oportunidade de poder mostrar melhor essas obras em água. E claro, eu tenho que agradecer a oportunidade que você está me dando, Sérgio, de poder mostrar um pouco mais para o telespectador o que é fundação. A Ensolo não é uma empresa única, mas eu diria que é uma boa empresa de fundação. Dá o telefone e o site da Ensolo. O www.ensolo.com.br. E para você que vai construir ou vai reformar, vai precisar de fundação, é lógico, toda obra precisa de fundação, entra no site ou então liga para esse telefone que está aparecendo no vídeo. Qual que é o telefone, Roberto? É o 3667-3455. E para ter a melhor solução para a tua obra, você pode também ser o editor da próxima matéria. Escreva para a gente, entra no site www.Construção Dinâmica na TV, peça a sua matéria, uma coisa que você tem curiosidade, uma coisa que você quer ver, ou mesmo alguma coisa interessante que você viu, uma empresa de um amigo, de um vizinho, ou a sua própria empresa, que a gente vai até aí e vai fazer uma matéria como essa na sua empresa. No mais, agradeço do coração, muito obrigado, um bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem com mais um programa Construção Dinâmica na TV. Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção.